Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma unidade do texto, que é o parágrafo. E vai ser uma aula bastante curta, eu vou mandar um material para vocês pelo AVA, daqui a pouco eu já subo esse material. Mas precisamos conversar um pouquinho. Hoje é dia 22 de junho, estamos quase na semana de provas. E eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre o parágrafo. Eu já tinha comentado com vocês que as línguas têm algumas unidades, tanto que para a linguística eu tomo essas unidades e faço estudos sobre cada unidade em separado. Então, enquanto a fonética, a fonologia estudam, por exemplo, as menores unidades da língua, que são os sons, e os sons da voz humana são ricos e variados, e as línguas elas se diferenciam também pelo uso desses sons, eu vou ter que a morfologia, por exemplo, vai cuidar de uma outra unidade da língua, que é a palavra. Para a gente entender a palavra no sentido mais simples de palavra, basta pensar num dicionário. O dicionário é uma tentativa de marcar, de fazer um levantamento das palavras de uma língua. Então, nós falamos que a língua inglesa, ou a língua portuguesa, ou a língua árabe tem um conjunto de palavras que são utilizadas naquele idioma. Elas não são o idioma. A palavra, inclusive, sozinha não tem sentido se não for numa interação verbal. A interação verbal ocorre quando duas pessoas conversam, quando duas pessoas falam, ou quando eu escrevo um texto que vai ser direcionado para um sujeito. Não é o objetivo da aula de hoje falar isso. Eu tenho outras unidades da língua, já comentei com vocês, inclusive acho que desde a nossa primeira aula, que foi presencial, que é a oração. Já comentei com vocês aqui também que você vai encontrar outros nomes para oração: período, frase, sentença, enunciado. Então, essas palavras que aparecem às vezes de forma diferenciada aqui e ali, no nosso caso não vai fazer tanta diferença se nós usarmos uma ou outra. Vamos pensar numa oração, que é uma unidade da língua. Por isso que na aula anterior eu falei para vocês da importância de vocês verificarem a diferença entre uma oração coordenada e uma oração subordinada. E da mesma maneira eu falei para vocês tomarem cuidado com as orações simples, que têm um verbo só geralmente. E fundamentalmente no caso de vocês, porque foi o erro que mais apareceu na produção textual que vocês me mostraram até agora, que é o caso das orações nominais. Nada contra as orações nominais, ela só não pode estar solta no texto, sozinha, voando. Ela precisa de algum conectivo. Um outro tipo de unidade da língua que eu já tinha falado com vocês sobre é o próprio texto. E eu citei que uma certa parte da linguística vai se preocupar com outras questões da fala, da escrita, que é o caso do discurso, enfim, nós não vamos falar disso agora. Hoje eu preciso falar realmente do texto. Então, o texto é também uma unidade. Seja o que nós falamos, seja o que nós escrevemos, nós vamos pensar em formas textuais e também vamos pensar em gênero. Ao longo do caminho, eu devo ter mandado um material para vocês. Eu indiquei um texto que faz essa diferença entre texto e gênero, enfim. Mas vamos pensar num texto, que é uma certa unidade de escrita. Seja uma dissertação escolar, seja um texto feito para um concurso, seja um texto que é uma sentença, seja um texto que é um boletim de ocorrência, seja um texto que é uma bula de remédio, seja um texto que é uma receita de bolo, nós temos ali um texto. E o texto ele é uma unidade da língua, é uma unidade da fala ou é uma unidade da escrita. Não vou falar aqui das unidades da oralidade, da fala, vamos falar um pouquinho da unidade da escrita. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, que nós escrevemos textos. Inclusive, o que você me entregou como resumo lá do Cunha, da Cunha, né, da autora, o que você escreveu na prova, é um texto. Os textos, geralmente, eles têm unidades, subunidades, né, que nós vamos chamar de parágrafos. Todos os textos são assim? Não, nem todos os textos são assim. Então, nós já vimos que aquele resumo acadêmico, aquele resumo que aparece
nas primeiras páginas lá do TCC, da tese, da dissertação, é um parágrafo só. Agora eu posso ter textos com vários parágrafos. Eu posso ter texto com 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos, 10 parágrafos. Isso vai depender da necessidade da escrita do texto, do tamanho do texto, etc. Na antiguidade, no mundo clássico, de onde nós herdamos essa tradição da escrita, inclusive de onde nós herdamos o nosso alfabeto, nosso sistema de escrita, que é um sistema alfabético, não havia essa divisão por parágrafos. O que poderia haver na literatura era uma divisão ou por versos, quando se tratava de um poema, da forma poética, inclusive não era só a literatura que escrevia na forma de poemas, a história antiga também era escrita nesse formato, com todo um cuidado para que houvesse elementos da literatura ali no texto histórico. Depois isso mudou. E o texto teatral, que, por exemplo, tinha o nome da personagem e a fala dela. Então eram outros tipos de gênero e outros tipos de texto, outros tipos de textualidade e outras finalidades. Mas quando você encontra uma inscrição tumular, num túmulo, ou quando você encontra uma inscrição num templo ou num prédio público qualquer, isso, inclusive, os autores da antiguidade falam sobre, né? Por exemplo, Vitrúvio, ele escreve sobre isso no livro dele sobre arquitetura. Os textos mesmo antigos, textos em papiro, textos em pergaminho, eles não tinham exatamente uma divisão paragráfica, em parágrafos. Essa divisão com parágrafos ela é uma invenção posterior e ela foi feita para quê? Para facilitar a leitura. Então, qual é a função do parágrafo no texto? É direcionar a leitura e fazer com que o leitor ele tenha uma leitura mais tranquila, mais fácil do texto. Dessa ideia de uma divisão para facilitar a leitura do leitor, surgiram tipos de parágrafos, surgiram formas de pensar o parágrafo justamente para indicar um tipo de leitura. Dá para a gente, inclusive, pensar no porquê que isso foi feito. Você tem que direcionar o leitor na leitura por um motivo muito óbvio, muito simples. Você não está na frente dele. Você escreve o texto e manda para o leitor. E uma das diferenças basilares, uma das diferenças brutais entre a oralidade e a escrita é o seguinte, é que na oralidade você está conversando com alguém, embora exatamente o que nós estamos fazendo aqui exatamente não é uma conversa, porque nós não estamos face a face, ela é um texto da oralidade. Eu estou falando agora, estou falando para você. Agora, no caso do texto, não. Eu escrevo o texto e mando para você. Se na oralidade já existem ambiguidades na língua, se na oralidade muita gente não entende o que eu falei, ou faz leituras bem estropiadas ou estranhas do que eu falei, ou o que eu falei realmente é ambíguo e o sujeito não entendeu, ou o que eu falei é atravessado por uma rede de sentidos outra, que não é aquela que está aparentemente escrita, com palavras e frases, imagine o texto escrito, que não acompanha o sujeito. E outra situação do texto escrito, evidentemente, é que um texto ele pode ter 2.000 anos, 1.000 anos, 500 anos, e pode ter uma semana ou pode ter um mês. Mas sejam 2.000 anos, ou sejam 1.000 anos, ou seja um mês, o que vai acontecer é que é um distanciamento entre o momento da escrita e o momento da leitura. Daí a importância do texto ser claro, e daí a importância do texto ser o mais adequado possível a uma norma, adequado a uma certa formalidade, notadamente esses textos que não podem ou não deveriam ter ambiguidades. Por exemplo, o caso do texto jurídico, que não deveria ter ambiguidades, mas ele tem. Vamos falar um pouquinho dos parágrafos. Então, você já deve saber o que é um parágrafo. Você pega um texto qualquer, você abre aqui um texto qualquer, e aí eu vou observar aqui no texto, parágrafo, né?
você pega um livro qualquer, aqui por exemplo a história dos povos árabes, você abre lá e você vê, é um parágrafo. Inclusive aqui tem um parágrafo pequenininho e tem um parágrafo gigantesco. Porque não existe tamanho oficial para o parágrafo. Você faça parágrafos do jeito que você quiser. O parágrafo pode ter uma frase, né? Por exemplo, você está um autor que gostava de fazer parágrafos com uma frase só, Machado de Assis. Então, na literatura do Machado de Assis, não é incomum você encontrar um parágrafo com uma frase só, porque ele queria dar um efeito, um susto no leitor. Então você vê aquele parágrafo que parece solto no texto dele, mas não é, e aí você lê aquilo e fala, nossa, um parágrafo com uma frase só. Voltando um pouquinho, os parágrafos não têm tamanho oficial. Então, um parágrafo pode ter uma frase, pode ter duas frases, pode ter 10 frases, pode ter 20 frases, não importa. Agora, nós precisamos pensar numa estratégia para escrever o parágrafo, com o risco de, se nós não pensarmos numa estratégia, o texto não vai ficar bom, o texto não vai ficar claro e ele vai ficar um texto desconexo. Esse tipo de texto que vocês estão produzindo nesse momento, esse tipo de texto que vocês vão produzir daqui para frente, até o término da universidade, e depois dela também, que vai ser uma produção para o resto da vida, precisa de uma estratégia textual, precisa de uma estratégia da escrita. Então vamos lá para algumas dicas de parágrafos. Um parágrafo, ele é uma junção de frases e é uma unidade dentro do texto. Então, regra 1, né? O parágrafo precisa casar com o parágrafo anterior e precisa casar com o parágrafo posterior. Se ele é o primeiro parágrafo, ele precisa ser introdutório. O grande erro que ocorreu num número muito grande de resumos que vocês mandaram para mim foi que o primeiro parágrafo não introduzia nada, ele começava assim. Parecia que era uma coisa caindo do céu e não havia um teor introdutório. E o parágrafo primeiro, principalmente nas provas e nos trabalhos acadêmicos, ele precisa de ser uma introdução. Se ele é um resumo, ele tem que citar a fonte. Então, fulana de tal disse isso, fulano de tal disse aquilo. Ele é um parágrafo introdutório. Os demais parágrafos vão na onda dele. Se o parágrafo não é o primeiro parágrafo, ele é o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. Obviamente, ele precisa ter uma ligação com o primeiro parágrafo e uma ligação com o segundo parágrafo. Isso é tão importante, gente, presta atenção. Isso é tão importante na escrita que, inclusive, isso é um critério de boa escrita. Isso é um critério que faz com que o texto seja chamado texto, lá para a linguística textual, e ele é tão importante que ele tem nome, esse tipo de uso. Então, quais são os nomes que nós linguistas, os professores, vamos dar para isso? Nós vamos chamar isso de coesão e coerência? Também, a coesão e a coerência elas são elementos fundamentais do texto, sem os quais, os elementos, isso não é considerado um texto. Mas a perfeita disposição dos parágrafos e o perfeito andamento dos parágrafos, quando um parágrafo casa com o outro, presta atenção, quando um parágrafo se casa com o outro, nós vamos chamar isso de progressão, porque o texto vai andar. Se o parágrafo 2, ou parágrafo 3, ou parágrafo 4 não casa com o parágrafo anterior, e ele não casa com o parágrafo posterior, o texto não progride. Aquilo não é, inclusive, sequer um texto. Aquilo é uma lista, uma listagem de coisas. E então, alguns resumos, por exemplo, que vocês me mandaram, era uma lista de coisas e não exatamente um resumo. Então, voltando a falar da construção do parágrafo. Para que um parágrafo case com o outro, eles precisam de conectivos. Então, do mesmo modo que eu falo que o texto precisa de uma progressão, o que é progressão? É algo que anda, né? Que progride, que cresce. O texto também precisa de uma
continuidade. É uma outra palavra sagrada para a linguística textual e é uma característica muito importante que o seu texto precisa ter. Então, além da coesão e da coerência, que parece aquelas palavras mágicas que vão estar lá na sua apostila, no livro do seu colégio, elas não são palavras mágicas, ok? Elas são critérios de escrita. Ligadas a esse critério de escrita estarão essas ideias: a progressão, o texto anda, e a continuidade, o texto anda, né? Mas ele precisa de uma ligação. Se eu estou falando de um determinado assunto, eu não posso fugir desse assunto. O texto precisa progredir, ele precisa continuar. E da mesma maneira, um texto não pode parar num determinado parágrafo. Eu não vou voltar à ideia que eu já descrevi, que eu já narrei, que eu já citei. Então o texto anda. E quando o texto anda, ele progride, ele também terá continuidade dada a circunstância lá da sua escrita qualquer. Então assim, veja bem, há várias técnicas para escrever parágrafos, de modo que o texto ande e continue, tá? E tem a coesão, tem a coerência, etc. Ó, presta atenção, não estou falando de normas gramaticais, que é uma outra coisa, que nós precisamos melhorar isso também na maioria dos casos. Falo disso outro dia, lá a gente vai ter que voltar a isso no terceiro bimestre, pelo que eu estou vendo, quero ver o andamento esse bimestre das provas. Então nós vamos ter a seguinte situação. Há vários tipos de parágrafo. Um parágrafo pode ser descritivo. E o que é um parágrafo descritivo? O próprio nome já diz. Ele descreve uma coisa. Então, olha esse objeto aqui. Esse objeto é feito de madeira. Esse objeto foi pintado numa cor marrom. Esse objeto tem detalhes em dourado. Esse objeto representa um Buda do norte da Índia, da Tailândia. Tá? Esse Buda é representado com um mudra. E o braço dela está aqui ao longo do corpo, tá? É uma peça em madeira. A peça está assinada pelo ateliê que fez essa peça lá na Tailândia. Isso é uma descrição, então isso é um parágrafo descritivo. O parágrafo pode ser narrativo, e como o próprio nome diz, o parágrafo narrativo conta uma história. Quando estive na Tailândia, comprei uma peça de um Buda, de uma área do budismo que eu esqueci o nome, mas comprei uma peça de um Buda numa loja. Visitei um ateliê e lá as pessoas faziam esses Budas com uma técnica bastante antiga. E lá comprei essa estatueta de Buda. É um texto narrativo. Há outros parágrafos que eles podem ser uma enumeração. O que é um parágrafo enumerativo? O próprio nome já diz. Eu vou dizer, primeiramente, blá, blá, blá. Em segundo plano, blá, blá, blá. Em terceiro plano, blá, blá, blá. E, por fim, isso vai ser um parágrafo enumerativo. Eu posso ter um parágrafo comparativo. O que é um parágrafo comparativo? Eu vou comparar uma situação A com uma situação B. E quais são as marcas desse parágrafo? Enquanto A diz que a pandemia é uma invenção do comunismo, fulano de tal diz que não, que a pandemia é uma realidade histórica, até por uma invasão à natureza. Isso é uma comparação entre A e B. Há parágrafos muito complexos, parágrafos comparativos, porque eu posso comparar A, posso comparar B, posso comparar C ou D. Mas geralmente isso vai confundir o leitor, então eu faço uma divisão também dessas comparações. O parágrafo pode ser feito pela tese, pela uma antitese, que nós chamamos em português antítese, que deve estar lá na sua apostila, no seu livro do colégio, e ele também terá uma conclusão. Então esse parágrafo é um parágrafo chamado clássico, porque nós remetemos essa ideia de uma tese, uma antitese e alguma conclusão lá ao universo grego, ok? Então, há vários tipos de parágrafos e você escolhe o seu dependendo do texto que você escreve. Tá bom? Então, até aí fechamos parágrafo. Então, parágrafo é uma unidade do texto que precisa casar com o parágrafo anterior. Se ele for o primeiro, tem que ter uma introdução. Precisa casar com o parágrafo posterior.
E como eu acabei de dizer, há vários tipos de parágrafos. Há um parágrafo descritivo, há um parágrafo narrativo, há um parágrafo feito por comparação, há um parágrafo feito por tese, antítese, conclusão e outros parágrafos que você pode ter. Inclusive, você pode ter parágrafos em que você mistura esses tipos. Mas vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, né? Se você corre com o andor, o santo cai, ele quebra, tá bem? Então vamos por partes. E seria interessante que, se você quer melhorar a sua escrita, seria interessante que você praticasse esses tipos de parágrafos, que isso vai ajudar bastante na sua escrita. Agora, finalizando a aula, eu mandei um texto para vocês que eu não estava conseguindo subir no AVA ontem e hoje eu acho que eu consigo subir no AVA sim. E é algo muito importante que inclusive vai cair na nossa prova essa semana ainda, que é a seguinte situação. Uma técnica muito antiga, uma técnica muito citada nos livros e nas apostilas lá do seu colégio, é a técnica do tópico frasal. E o que é o tópico frasal? O tópico frasal é uma frase, geralmente curta, que ela introduz o conteúdo do parágrafo. Isso é um tópico frasal. Então, o tópico frasal pode ser assim: na Tailândia há vários tipos de Buda. É um tópico frasal. E depois eu vou dizer quais tipos de Buda existem na Tailândia. Então, olha, tópico frasal. Na Tailândia existem vários tipos de Buda. Ponto. No norte da Tailândia existe um tipo de Buda que pertence à realeza tal, ao grupo que dominou a Tailândia no século X. Já no sul da Tailândia existe um outro tipo de Buda ligado a um budismo diferente do norte. Então eu vou fazer uma enumeração e ao mesmo tempo uma descrição disso. Mas isso é um tópico frasal. Tópico frasal. Desde a Idade Média existe a ideia de um surto e de uma pandemia. Ponto. Então eu vou explicar por que desde a Idade Média existe essa ideia de uma pandemia. Então esse é um tópico frasal. Todo parágrafo precisa de um tópico frasal? Não, pelo amor de Deus, fica muito ruim. Mas eu posso usar essa técnica do tópico frasal até para eu não me perder. Agora, o que eu vou falar para vocês hoje é fundamental, porque isso está no materialzinho que eu mandei para vocês e vai cair na prova também, que é a frase de transição, que é um tipo de conectivo. Agora há pouco eu comentei com vocês que de um parágrafo para o outro eu preciso de conectivos, não foi? Então, que tipo de conectivo eu tenho? Em termos de uma coesão, em termos de uma progressão, em termos também de uma unidade e de uma continuidade, eu posso ter conectivos que são marcas textuais assim chamados, né? Conectivos. Então, um conectivo que existe é o porém. Eu escrevo um parágrafo, exponho ali uma ideia. No parágrafo seguinte, eu escrevo porém. O que quer dizer esse porém? O óbvio em português, que eu vou contradizer o que eu escrevi acima. Eu vou dizer que existe um outro lado. Estou falando lá da Covid-19. Eu vou dizer que no começo do Covid-19 se acreditou que o vírus tivesse vindo do consumo de carnes exóticas. Eu falei isso num parágrafo. Depois eu escrevo porém. Porém, outros pesquisadores não acreditam nisso. Outros pesquisadores defendem a ideia de que o vírus já existia. E prova disso foi que o vírus foi encontrado em resíduos de água na Europa desde dezembro do ano passado. Então, é muito provável que o surgimento do vírus ele pode até ter uma relação com o consumo de carne exótica. Mas não é isso que os cientistas têm propagado, propalado, defendido. Então eu vou ter um porém, e é um conectivo. Quais tipos de conectivo nós temos em português? Nós temos e, ou, porém, nós temos logo, portanto. E nós temos expressões bem mais complexas de conectivos, tá? Por outro lado, em paralelo, dessa forma, seguindo esse raciocínio, na esteira dos fatos. Então são conectivos mais complexos, mais cultos, alguns são raros, inclusive,
e você vai aprender ao longo do seu caminho. O conectivo é a única forma de uma conexão entre um parágrafo e outro? Não. Eu posso ter uma frase inteira que seja um conectivo e é uma frase de transição. Então, se estou falando do Covid, eu vou dizer que no começo se acreditou que o surgimento do vírus era com consumo de carnes exóticas. Eu vou dizer que no começo se acreditou que o vírus tivesse surgido na cidade de Wuhan, na China, porque lá havia uma feira em que as pessoas podiam comprar carnes exóticas, por exemplo, morcego, carne de cobra, etc. Sendo que lá não é o único lugar no mundo onde se come isso. E depois eu escrevo o seguinte: por outro lado, isso não pode ser provado. Então é uma frase de transição. Então o que é uma frase de transição? Uma frase de transição é uma frase que vai fazer com que um parágrafo se ligue com o outro, então vai ter um conectivo aqui, e depois ela vai se ligar com o de baixo, haver um outro conectivo aqui. Logo de cara, eu quero dizer que na maioria dos textos de vocês, por enquanto, esses conectivos estão carentes de aparecer. Os textos carecem desses conectivos. Então, vários textos que eu corrigi, vamos melhorar isso, ok? Vamos melhorar isso. Vários textos que eu corrigi careciam desses conectivos. Quer um conectivo muito simples, muito pequeno, que é o mas, ou o porém, ou o logo, que dá uma ideia de conclusão, ou, por outro lado, que é um conectivo, também frases que dão esse efeito de uma ligação e que elas são chamadas, então, frases de transição. Eu mandei um materialzinho para vocês. A nossa prova eu vou colocar na quarta-feira, né, que começa a nossa semana de provas. Até lá ainda vocês tirem dúvidas. Eu vou precisar me ausentar 10 dias de licença médica e nesse período, justamente é o período que não tem aula, que é mais ou menos a semana de provas. Mas até o dia da prova, vocês podem entrar em contato comigo. Como deu muito problema, eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, tá? Mas deu muito problema em relação ao uso de e-mails e tal. O AVA tem um e-mail, aí tem um e-mail institucional, tem um e-mail particular e tal. Falem comigo pelo WhatsApp, eu acho que vai ser mais rápido. No caso de você precisar, tá bem? Eu vou estar em licença médica, então só vou responder realmente mensagens que sejam assim muito importantes, tá? Então fico à disposição para tirar dúvidas. E então o conteúdo da aula de hoje é parágrafo. E é justamente lá o que vai cair na prova. Vai ser uma prova bastante simples, mas com a construção de parágrafos, tá bem? E segue aqui um outro material para vocês que tem um exemplo lá muito legal de parágrafo do livro da professora Vitória, que fez esse livro para vocês e da Universidade Positivo. Fiquem bem, boa semana a todos.